Fala galera, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula? Então vamos começar! Bom pessoal, hoje vai ser aula de correção daqueles últimos exercícios, beleza? Então vamos começar aqui pelo exercício número 1. Colocando-se em ordem crescente, os números abaixo encontra-se. Então beleza, vamos pensar assim, ó. Vamos ver qual é a quantidade máxima que eu tenho de casas decimais no meu número. No x eu tenho 2, no t eu tenho 3, no z eu também tenho 3 casas decimais e no w 2. Para ficar mais fácil o nosso entendimento, vou deixar todas com 3 casas. Então quem não tem 3 casas, a gente pode adicionar mais um zero aí sem problemas nenhum, certo? Agora vai ficar mais fácil a nossa compreensão. Então vamos pensar assim. De todos eles agora, quem é o menor? Porque é a ordem crescente. Então, o menor de todos, só de a gente já olhar, vai ser o Z. Então, o Z ele vai ser menor do que o nosso próximo número agora. Sobrou quem? Ó? Sobrou 0,20, 0,020, 0,025 e 0,120. Então, aqui, logicamente, vem o x. Então, o z é menor que o x vai ser menor que o t, porque o t que a gente tem ali, ó, já vai ser 0,025. E por último, e o maior de todos, o w. Então, encontramos como resposta z, x, t e w, que vai ser a nossa letra A. No exercício número 2, a proposta é a seguinte. É eu transformar aquelas frações em números decimais e dizer quem é dízima periódica. Beleza? Então vamos lá. Na letra A. Na nossa letra A, temos o seguinte. Temos 27 divididos por 2. Então vamos lá. Se eu tenho 2 dentro da chave, isso quer dizer... se eu tenho um número dentro da chave, quer dizer que eu vou pegar um número lá fora. E vou fazer a comparação. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 2? Sabemos que é uma vez e não sobra nada de resto. Baixamos o 7. Assim que baixamos o 7, vamos ver o seguinte. Quantas vezes o 2 cabe no 7? Então sabemos que 3 vezes 2 é 6, para 7, 1. Quero continuar minha conta, então colocamos um zero e colocamos uma vírgula. Agora sabemos que o 2 cabe 5 vezes no 10 e não sobra nada. Então a nossa letra A não é dízima, pois foi um número decimal finito, pois o resto foi zero. Então vamos para a letra B. Na letra B, temos o seguinte. Temos 30 divididos por 8. Então sabemos que 3 vezes o 8 dá 24. Para chegar no 30, são 6. Quero continuar minha conta. Abaixo o zero e coloco a vírgula. Agora, quantas vezes será que o 8 cabe no 60? Então, se a gente colocar aqui 7 vezes 8 é 56. Para chegar no 60, 4. Abaixamos mais um zero. Agora sim, sabemos que 5 vezes 8 é 40. Para 40, nada. Ou seja, nossa letra B também não é uma dízima periódica. Vamos conferir a letra C. A letra C era a seguinte situação. 41 divididos por 6. Então, lá na tábua do 6, sabemos que 6 vezes 6 é 36. Para chegar no 41, falta 5. Vamos colocar um zero. Novamente, na tabuada do 6, esqueci da vírgula aqui, desculpa. Baixei o zero, coloca a vírgula. 8 vezes 6 é 48. Para chegar no 50, 2. Coloco mais um zero.
3 vezes 6 é 18. Para chegar no 20, 2. Então, o que vai acontecer aqui agora? Ó? Vou colocar um 0 e outro 3. E isso vai ficar infinitamente. Ou a gente representa com os 3 pontinhos, ou, se quiser, a gente pode colocar a barra que representa uma dízima. Então, vamos lá para a letra D. A letra D é a seguinte situação. É 1 dividido por 20. Então, como o nosso número 1 é menor do que o 20, eu já vou colocar um 0 e adicionar aqui embaixo um 0, ainda continuou menor, ó, porque eu tenho 10 por 20. Então, eu vou colocar mais um 0 e adicionar um outro 0 aqui no quociente. Agora, quantas vezes o 20 cabe no 100? Se a gente pegar 5 vezes 20, dá 100. Para 100, nada. Então, vemos aqui que na nossa letra D, temos um número decimal finito, pois o resto foi 0. Então, não é uma dízima periódica. Vamos para a nossa letra E, que é 47 dividido por 99. Então, vamos ver o seguinte. Se a gente pensar que esse 99 aqui, vamos arredondar ele para 100. Se eu pegar 5 vezes 100, dá 500. Então, já passou. Por que eu pensei dessa forma? Porque o 47 é menor que o 99. Então, eu vou adicionar um 0 aqui. Assim que eu adicionei o 0, 470 está bem próximo de 500. Então, eu vou arredondar ele para 500 e o 99 para 100. Então, iria passar. Então, vamos colocar 4 vezes aqui. Então, 4 vezes o 99 dá 396. E sobraria 74. Vamos colocar um 0. Novamente, ó, se eu pensar que aqui é 100, 7 vezes 100 é 700. Então, ficou bem próximo do nosso 740. Vamos por 7. Então, 7 vezes o 99 dá 693. 740 menos 693 dá 47 de resto. Veja o que vai acontecer aqui. Vou precisar colocar mais um 0. Então, dessa forma, aconteceu o quê? Ai. Na nossa letra E, temos 47 dividido por 99. Então, vamos lá. O 47 é menor, então já vou colocar um 0 aqui e 0, aqui no quociente. Vamos imaginar que esse 99 é 100. Então, 5 vezes 100 daria 500. Iria passar do nosso 470. Então, vamos colocar 4. 4 vezes o 99 dá 396. Então, 470 menos 396 sobraria de resto para a gente 74. Vou colocar mais um 0. Novamente aqui, ó, vamos pensar que é 100. Então, 7 vezes 100, 700. Ficou bem próximo do nosso 740. Então, 7 vezes o 99 dá 693. 693 para chegar no 740, temos 47. Então, veja aqui agora que interessante o que vai acontecer. Eu colocaria um 0, 470. Voltou aonde? Ó? Voltou no nosso mesmo valor que temos lá no nosso dividendo. O que isso quer dizer? Que eu iria colocar quem novamente aqui? Um 4. Sobraria 740 de novo aqui embaixo. E eu colocaria um 7. Ou seja, o período da nossa dízima vai ser o número 47. Então, a letra E, sim, é uma dízima periódica. Vamos para a letra F. Letra F diz a seguinte proposta. 8 divididos por 3. Sabemos que 2 vezes
3 é 6, para chegar no 8, 2. 2 é pequeno para dividir pelo 3, então eu vou colocar um 0 e não posso esquecer da minha vírgula. Agora lá na tabuada do 3, 6 vezes 3 é 18. Para 20, sobra 2. Lá vou completar de 0, vou pôr quem aqui de novo? Vou pôr um 6, sobra 2 e assim por diante. Então a letra F, o período que está se repetindo é o 6, então letra F sim é uma dízima periódica. Exercício número 3. Escreva sobre a forma de fração as seguintes dízimas. Então vocês lembram lá que eu falei para vocês o processo para a gente transformar uma dízima em fração? Eu teria que ir montando umas equações, igual aos exemplos do vídeo anterior. Então vamos pegar a primeira. Na nossa letra A temos o seguinte. Temos 0,888 e o período que se repete é o 8. Então vamos pensar comigo. Essa é uma dízima simples, porque logo na parte decimal, a única coisa que vai aparecer é meu período. Não tem nenhum número sobrando a não ser os números do meu período. Então eu vou montar a minha primeira equação. Sempre que ela for simples, a gente vai iniciar ela da seguinte forma. X é igual e repete o valor da nossa dízima. E agora eu vou pensar o seguinte. Quantas casas a minha vírgula que está aqui deve se mover para ir atrás do primeiro período que a gente tem? Como o nosso período é só o número 8, isso quer dizer que eu tenho que multiplicar aqui, ó, esse número que quando não aparece, devemos lembrar que é 1. Então, em cada linha que eu precisar fazer isso, eu vou multiplicar por 10. Como esse caso que eu preciso mudar apenas uma vez, então vai ser por 10. Então, vai ficar 10x igual a 8,888 e nosso período. Quando a gente consegue encontrar, ó, períodos iguais, isso quer dizer que eu posso subtrair uma equação da outra. Por quê? Vejam bem comigo aqui, ó. Se eu tenho períodos iguais na parte decimal, isso quer dizer que quando eu for subtraí-los, vai dar zero, né? Porque toda vez que a gente subtrai números iguais, dá zero. E agora sobrou o seguinte. Então, 10 menos 1 vai dar 9x igual a 8, porque é 8 menos 0. Como eu quero só o valor do x, então a gente vai ter lá x é igual ao 8. O 9 que estava junto com o x estava multiplicando, vai passar dividindo. Então a fração que gerou a nossa dízima é 8 nonos. Vamos para a letra B. Na letra B temos o seguinte. 0,37. E esse é o período da nossa dízima. Então podemos observar novamente que é uma dízima periódica simples. Então já vamos começar com a parte do x. Então x é igual a 0,37 e nosso período que está se repetindo. Vamos pensar comigo. Quantas casas a vírgula deve se mover para que ela saia de onde ela está e vá atrás do 7? Por que atrás do 7? Porque o período que a gente tem é o 37. Então eu preciso mover essa vírgula pelo número completo. Ó. Então vai passar uma casa depois do 3 e mais uma casa. Então isso quer dizer que eu vou ter que multiplicar toda a minha primeira equação por 100. Então vai mudar duas casas a minha vírgula. Então ficou 37 e o período. Agora sim, encontrei períodos iguais, subtraio. Então posso riscar minha parte decimal. 100 menos x, vamos ter 99x igual a 37 menos 0 dá 37. Quem está multiplicando passa fazendo a divisão. Então temos a seguinte fração.
37,99 gerou aquela nossa dízima periódica. Vamos para a letra C. Na letra C, agora podemos observar o seguinte, que temos o número antes da vírgula, mas isso não vai impedir a gente de resolver o exercício. Então, é 1,21, 21. Olhando a parte decimal do nosso número, é uma dízima simples, e o período que se repete é o 21. Então, já sabemos que a nossa vírgula vai ter que trocar duas posições para a direita, ou seja, vou multiplicar por 100. Por ser simples, eu vou fazer sempre a minha primeira equação com o x. Como já comentei, agora a gente vai precisar multiplicar por 100. Então, a vírgula troca duas casas. Então, agora eu vou ter 121, 21, 21 e o nosso período que se repete. Achei períodos iguais, eu posso fazer a subtração. Então, vou tirar a minha parte decimal. 100 menos 1, não esqueçam que quando não tem número é 1. Então, novamente aqui, 99x igual 121 menos 1, 120. Então, o nosso x vai ser igual a 120 divididos por 99. Essa situação é uma situação que a gente pode simplificar os dois números por 3. Então, se eu divido 120 por 3, eu encontro 40. E se eu divido 99 por 3, eu tenho 33. Então, a nossa fração que gerou a dízima é 40,33 avos. Vamos para a letra D. Letra D, já podemos observar só de olhar que ela é uma dízima periódica simples também. Então, temos lá 0,05, 0,5 e esse é o período que se repete. Então, sabemos, ó, novamente, tem dois números no período, então vamos ter que fazer a equação do x, por ser uma equação, uma dízima periódica simples. Então, sempre vou colocar o x e repetir a minha dízima e o período que se repete. Como já vimos, então, que a nossa vírgula tem que mover daqui até aqui, ó, duas casas, então vamos multiplicar por 100. Então, vai ficar 5,0505. E o período que se repete. Encontrei períodos iguais. Então, eu posso fazer a subtração. Então, eu tenho lá 100 menos 1, 99x. Aqui eu tenho 5 menos 0, 5. Então, encontrando agora o valor do x, eu tenho lá 5,99 avos. Então, essa é a fração que gera a nossa dízima. Vamos para a letra E. Letra E é um pouquinho diferente, pois agora, observando, a nossa dízima é composta. Por que ela é composta? Ó? Pode ver que agora, antes do nosso período, já apareceu um valor diferente, que é o número 5. Então, antes disso, antes de eu colocar a equação do x, eu preciso transformar essa minha dízima em uma dízima periódica simples. Então, eu vou olhar lá, quantidade de valor, de números, né, de algarismos, que não faz parte do meu período. No caso, é só o número 5, então, um algarismo. Então, ao invés de começar por x, eu já vou começar multiplicando por 10. Dessa forma, a gente já elimina a nossa parte composta, vejam aqui, ó, e ficamos agora com uma dízima periódica simples, aonde o nosso período é apenas o número 6. Então, agora vocês vão ter que prestar atenção aqui, ó. Nessa linha, eu vou observar quantas casas a minha vírgula deve se mover para ela passar atrás do nosso período. Então, a vírgula precisa sair daqui e vir atrás do 6. Então, uma casa. Então, isso quer dizer que eu tenho que multiplicar essa linha toda por 10. Então, 10 vezes 10, eu vou ter
100x. Multiplicando por 10 aqui, nossa vírgula se move uma casa para a direita. E continuamos com o mesmo período. Observem, encontramos períodos iguais, que é tudo 6 na parte decimal. Então, eu já posso fazer aquela nossa subtração. Então, 100 menos 10, 90x. 56 menos 5, 51. Então, vamos fazer a nossa divisão. X é igual a 51 divididos por 90. Então, essa é uma outra situação que podemos simplificar os dois algarismos por 3. Dividindo 51 por 3, temos 17. E 90 por 3, obtemos 30. Então, essa aqui é a nossa fração geratriz. Então, vamos lá para a última, letra F. Observando a letra F, também vemos que ela é uma situação de dízima periódica composta. Então, vamos ter lá 1,4, 3, 3, 3, e esse é o nosso período que se repete. Então, vejam bem, novamente, preciso transformar ela numa dízima simples. Então, vamos ver a quantidade de algarismo que não faz parte do nosso período. É só o número 4. Então, isso quer dizer que eu vou multiplicar por 10. Então, 10x vai ser igual a 14,333, e esse é o nosso período. Novamente, agora uma dízima simples, então eu tenho que ver qual a quantidade de casas que minha vírgula deve andar para ela parar atrás do período. Sabemos que o período é o número 3. Então, a vírgula está antes de um 3, ela precisa apenas passar uma casa. Então, eu vou multiplicar esta linha aqui por 10. Então, eu vou ter lá 100x. A vírgula aqui desloca uma casa à direita. E mantemos a nossa parte decimal. E encontramos duas linhas iguais. Então, eu corto a parte decimal e faço a subtração. 100 menos 10, 90x. 143 menos 14, temos 129. Vamos encontrar o valor do x. 129 divididos por 90. Mais uma situação onde podemos dividir os números por 3. Então, 129 divididos por 3, temos 43. 90 por 3, temos 30. Então, sabemos que 43 30avos é a fração geratriz da nossa dízima periódica. Exercício número 4. Classifique as afirmações a seguirem verdadeiras ou falsas, justificando as falsas com um exemplo numérico. Então, vamos lá. Na letra A, temos o seguinte. Todo número inteiro é racional. Agora vem aquele momento que a gente deve lembrar a parte daquele exemplo, daquele esqueminha que eu passei para vocês, onde tinha a ordem dos conjuntos. Lembram que a gente começou estudando os naturais, daí os inteiros, os racionais, os irracionais, que eram um conjunto à parte, e por último, os reais. E o mais importante é lembrar do seguinte, que o conjunto menor faz parte do maior, mas o maior não faz parte do menor. Então, a letra A, todo número inteiro é racional. Quem é maior? O conjunto dos racionais ou dos inteiros? Logicamente, o conjunto dos racionais. Então, essa primeira, a gente já pode afirmar que ela é falsa. E o exemplo numérico nessa situação seria o seguinte, a fração 1/2, o número 0,1, 0,8, isso não é um número inteiro. Então, vocês podem colocar qualquer outro exemplo aí que vocês acharem melhor. Todo número racional é inteiro? Então, agora a gente tem que pensar no conjunto dos racionais. Será que todo racional é inteiro? Podemos, logicamente, afirmar que não e citar o exemplo acima. Por que não são todos? Porque eu tenho números decimais com vírgula, aonde dá número quebrado.
Ou seja, tipo 1,55. E o número inteiro eu posso representar ele com forma de vírgula? Posso. Mas a minha parte decimal tem que ser tudo zero. Conseguiram compreender essa situação? Letra C. Entre dois números racionais existe um outro número racional. Vamos pensar um pouquinho. Por exemplo, eu tenho o número 0,1 e logo depois eu já tenho 0,2. E se a gente pensar, se eu adicionar mais casas decimais, será que eu não teria o 0,11 antes do 0,2? Se eu completo o 0,2 com outro zero para deixar ele também com duas casas decimais, eu teria 0,11 e 0,20. Então eu tenho 0,1 que representa, pode ser também representado por 0,10, 0,11 e o 0,2. Então essa é uma questão verdadeira. Todo número racional é natural? Essa é a mesma situação da letra B. Se eu tenho números com partes decimais quebradas, né? Quando eu falo quebradas, entendo que tem valores numéricos que não é zero. Então não é. Então essa também é uma questão falsa. Todo número real é racional? Vamos pensar novamente na ordem dos conjuntos naturais, inteiros, racionais e irracionais, que fica fora daqueles conjuntos, e os reais, que pega todo mundo. Então, se eu falo em reais, eu tenho que pensar nos irracionais. Então, se existem os irracionais, logicamente os irracionais não são racionais. Então, a nossa questão é falsa. Letra F. Toda dízima periódica é um número racional. Acabamos de ver no exercício anterior, onde a gente transformou as dízimas em fração. E fração, sim, é um número representado da forma racional. Então, verdadeira. Letra G. Todo número irracional é real? Então, lembra lá? O conjunto é menor, faz parte do maior. Então, o irracional é menor que o real, então verdadeiro. Todo número decimal não exato é irracional? Vamos comparar de novo o nosso exercício 3, aonde a gente transformou números racionais que não eram exatos. Se eles não eram exatos, eles eram o quê? Dízimas periódicas, que fazem parte do conjunto dos números racionais e não dos irracionais. Então temos uma afirmação falsa. E agora, o número 0, ele é real, inteiro e racional? Número 0, ele faz parte lá dos inteiros? Sim. Ele faz parte dos racionais? Sim. Então, ele também vai fazer parte do conjunto dos números reais. Então, essa é uma questão verdadeira. Exercício número 5. Identifique como racional ou irracional os números abaixo. Então vamos lá. Números racionais, quem pode ser eles? Podem ser os naturais, os inteiros, pode ser em forma de fração, tá? E os irracionais. Vai ser aqueles números, igual eu já tinha dado exemplo no vídeo passado, o número π e raízes não exatas. Então vamos pegar aqui nosso primeiro exemplo. Temos o número 10. O número 10 ele é um número inteiro ou natural. Então ele vai fazer parte do conjunto dos racionais. Raiz de 10. A gente não conhece a raiz de 10. Então a raiz de 10 para a gente é um número desconhecido. Então ela vai fazer parte do conjunto dos irracionais. Menos 10. Menos 10 é um número inteiro. Então, ele vai fazer parte do conjunto dos racionais. Dízimas periódicas, como vimos no exercício número 3. Também faz parte do conjunto dos racionais. Raiz de 25. É conhecido que é 5. E 5 é um número inteiro. Então, raiz de 25, sim, faz parte dos conjuntos dos racionais. Mais uma dízima periódica, então, conjunto dos números racionais. Raiz de 40. Aí já fica
diferente a conversa. Que raiz de 40 a gente não conhece. Então, a gente vai colocar ela no conjunto dos irracionais. Fração, menos 1/6. Fração pertence ao conjunto dos racionais. Raiz de 3 é um número desconhecido, não sabemos. Se a gente for fazer por aproximação, que vai ser os próximos conteúdos aí, raiz por aproximação, vocês vão perceber que ela faz parte do conjunto dos irracionais, por não ser uma raiz exata. Exercício número 6. Dê a fração irredutível correspondente aos números decimais abaixo. Então, se ele quer a fração irredutível, isso quer dizer que ele está pedindo para a gente simplificar ao máximo nossa fração. Então, lembra lá que para transformar números decimais em fração, eu preciso ver quantas casas eu tenho depois da vírgula. Por exemplo, no nosso primeiro tem 1,4. Então, um algarismo após a vírgula. Então, isso quer dizer que a nossa fração foi dividida por 10. Então, eu tenho 14 dividido por 10. Simplificando por 2. Por que eu vou simplificar por 2? Porque os dois números são pares. Então, vai ficar 7 quintos. Então, a resposta da letra A vai ser 7 quintos. Deixa eu apagar aqui. Para a gente poder escrever a letra B. Então, a letra B, temos o seguinte. Vamos lá. Temos duas casas decimais. Então, isso quer dizer que ela foi dividido por 100. Então, eu tenho 8 dividido por 100. Então, vamos lá. Novamente, nossos algarismos são pares. Então, eu posso dividir os dois por 2. Que ficaria 4 e 50. Novamente, são pares. Então, eu vou simplificar de novo por 2. Então, ficaria 2 e 25 avos. Vocês perceberam que a gente fez duas divisões por 2? Então, isso quer dizer que se você conseguir identificar lá no começo, poderia ter feito já uma simplificação só, dividindo os dois números por 4. Então, a resposta da nossa letra B é 2 25 avos. Vamos apagar aqui. Opa. Vamos apagar para poder resolver a letra C. Então, vamos lá. Letra C. Letra C é a seguinte maneira. Então, as duas frações são divididas por... tem duas casas decimais, então também foi dividido por 100. Então, tem 125 divididos por 100. Observamos que termina em 5 e 0. Então, eu posso dividir por 5. Então, 125 divididos por 5 dá 25. E 100 divididos por 5 dá 20. Novamente, ó, terminou em 5 e 0. Então, eu vou fazer mais uma divisão por 5, que vai me restar 5 quartos. Então, como fizemos duas divisões por 5, poderia ter feito uma só por 25. Então, a resposta da letra C, 5 quartos. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Letra D. Na letra D, observamos o seguinte, que temos apenas uma casa decimal. Então, o nosso número foi dividido por 10. Então, eu tenho lá 104 divididos por 10. Então, os números são pares. Então, vamos dividir por 2. Então, eu vou ficar com 52. E aqui embaixo,
5. Então, como nossa resposta lá, vamos ter 52 quintos. Vamos apagar. Vamos para a letra E. Então, na letra E temos o seguinte. Vamos lá. Deixa eu só me acertar aqui. Temos 3 casas decimais. Então, isso quer dizer que foi dividido por 1000. Então, temos 75 por 1000. Terminou em 5 e 0. Então, vamos dividir isso daqui por 5. Então, 75 divididos por 5, temos 15. 1000 divididos por 5, vamos ter 200. Então, novamente, terminou em 5 e 0. Então, posso fazer mais uma divisão por 5, que vai ficar 15 divididos por 5 dá 3, e 200 divididos por 5 dá 40. Então, a fração irredutível do nosso número 0,075 milésimos, ou 75 milésimos, vai ser 3/40. Vamos para a nossa última questãozinha aí de todos os nossos exercícios. E temos a seguinte situação. 2,25 centésimos. 2 inteiros e 25 centésimos. Então, se temos centésimos, isso quer dizer que foi dividido por 100. Então, 225 divididos por 100. Terminou em 5 e 0. Então, vamos dividi-los por 5. Então, 225 divididos por 5 dá 45. 100 divididos por 5 dá 20. Novamente, os números terminados em 5 e 0. Então, eu posso fazer mais uma divisão por 5. Então, vai ficar 45 divididos por 5, temos 9. E 20 divididos por 5, temos 4. Essa também foi aquela mesma situação. Fizemos 2 divisões por 5. Então, poderia ter feito uma só por 25. Então, encontramos como resultado aqui 9 quartos. Valeu, galera! Obrigado! Quero agradecer, pessoal, por ter assistido esse vídeo e até a próxima.